Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Senhor Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós encerramos hoje a série de discursos que Jesus pronuncia a partir do capítulo 10 de São Mateus, que é chamado de discurso missionário. São as instruções que ele dá aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para partirem em missão, com estas palavras tão impressionantes de Jesus. Ele diz, como que num ímpeto de louvor: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Em geral, as pessoas não prestam atenção nessa primeira parte do versículo. Escondeste estas coisas aos sábios e entendidos. Nós frequentemente pensamos na obra da graça como uma obra de revelação. Deus que se mostra. E de fato é assim. Em Cristo, ele se mostrou. Ele se revelou. Ele se apresentou. Ele diz quem é. E, no entanto, o próprio Cristo está louvando o Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeu estas coisas aos sábios e entendidos. Escondeu. Isso é muito sério. Porque o homem tem esse costume de querer, na sua arrogância, emparedar Deus. Em querer colocar Deus como que no ângulo, no canto da parede. Em querer, de algum modo, obrigá-lo. Estes dias, por exemplo, via uma discussão entre um rapaz ateu, mas um ateu muito bobinho, não era alguém assim muito inteligente, não, mas colocou num evento evangélico, para provocar mesmo, colocou uma banquinha dizendo: sou ateu, convença-me do contrário. E aí iam lá alguns irmãos evangélicos e tentavam convencê-lo, mas também eles não tinham muitos argumentos, ele não tinha argumento também.
Era uma coisa meio deprimente de se assistir para quem está acostumado com um debate um pouquinho mais refinado. Em todo caso, aquele rapaz, aquele ateu, na sua arrogância intelectual, pensa que irá descobrir alguma coisa, mas cada vez ficará mais confuso, cada dia estará mais em trevas por um único motivo. Se Deus existe mesmo, como de fato ele existe, não é ele que precisa de nós. Somos nós que necessitamos dele. Então, esta ideia de querer colocar Deus contra a parede e de dizer, agora eu quero uma prova, ele vai ter que dizer que ele existe, isso parece ser uma coisa muito interessante, muito legal, muito autêntica, mas é uma verdadeira desgraça. As pessoas que procedem assim não têm vantagem alguma. Elas estão apenas cada vez mais se entregando às trevas, vão ficar cada dia mais cegas, cada dia mais confusas, cada dia mais entregues à sua própria ausência de sentido. E vão achar que a sua ausência de sentido faz algum sentido. E vão ficar cada dia mais desarranjadas nisso, presas nesse labirinto e não vão conseguir sair. E quando elas abrirem os olhos, estarão no inferno. Porque elas não terão descoberto a fé. Porque Deus não tem obrigação de se mostrar ao homem. Isto é uma graça que nós não merecemos. E é uma graça que Deus só concede a quem é pequenino. Como disse Jesus, nós temos que ser como as crianças, nós temos que ser simples, nós temos que ter a simplicidade da fé. Mas alguém pode dizer, então isso significa que a fé deve nos fazer renunciar à razão? Não. Não é isso. O problema é que as verdades de fé transcendem a razão. Não são irracionais. Mas superam muito a razão. E elas só podem brilhar em nós através da graça. A igreja nos ensina que, para que nós possamos chegar à fé, Deus precisa nos dar uma graça atual. E não apenas isso, ele tem que iluminar a nossa inteligência por aquilo que se chama na tradição de lumen gloriae, ou lumen gratiae, a luz da graça, a luz da glória. Ele tem que infundir essa luz para que nós possamos enxergar. Do mesmo jeito que nós podemos ver as coisas, mas se houver uma escuridão, o sol de repente se apagar, ninguém vai enxergar mais nada, porque sem luz ninguém enxerga. Portanto, sem uma luz sobrenatural, nós não podemos crer. Nós não podemos enxergar as verdades da fé. Mas esta luz sobrenatural, Deus não concede a quem é arrogante, a quem é soberbo, a quem é orgulhoso, a quem se acha sábio, a quem se acha entendido, a quem quer colocar Deus contra a parede, a quem quer o tempo todo fazer com que Deus se submeta à sua própria inteligência exígua, quase inexistente. Como estes ateístas que dizem, eu acreditaria em Deus se eu o visse. Mas se você visse Deus, isso significa que Deus seria externo a você. E se Deus fosse externo a você, ele seria uma coisa, ele não seria Deus. Então, o que você chama de Deus nunca existirá. A sua imagem de Deus é uma criancice. Uns querem conhecer a Deus pela física, outros querem conhecer a Deus pela química, outros querem encontrar partículas de Deus perdidas no universo, outros querem investigar Deus pela matemática, outros querem investigar Deus por qualquer outro método experimental moderno, querem fazer com que Deus seja submetido às suas próprias metodologias científicas. Isso é estupidez. Ele não é uma coisa, ele não é uma super coisa. Deus é, e todas as coisas são nele. Não há como nós o analisarmos desde fora. Isto é simplesmente
bobeira, tolice, escondida com uma linguagem aparentemente elevada. Nós não podemos brincar com essas coisas. Isso é muito sério. Porque alguém que fica o tempo todo brincando com isso vai acabar cegando a sua alma. É como alguém que fica brincando com o seu olho e fica submetendo o seu olho ao fogo, a substâncias químicas ácidas, vai ficar cego uma determinada hora. Vai perder a visão. Vocês vejam que Jesus diz isso em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 12, que nós vamos pular na sequência de leituras dominicais, Jesus fala sobre o pecado do Espírito Santo. Que aqueles que pecam contra o Espírito Santo não serão perdoados nem aqui nem lá. Porque aqueles fariseus chamam-no de Beuzebu. Eles chegam ao máximo da leviandade. E no Evangelho do próximo domingo, nós chegamos ao capítulo 13 de São Mateus, em que o evangelista diz, citando Jesus, a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a quem tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eles falam em parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo eles não escutem nem compreendam. É por isso que São Paulo diz que essas pessoas foram abandonadas à ignorância e o Deus deste mundo cegou o seu entendimento para que não vejam. Em Romanos capítulo 11, São Paulo chega a dizer que Deus os abandonou à sua própria cegueira, por causa da dureza do seu coração. Portanto, muita atenção com os pecados contra a fé. Muita atenção com essas dúvidas que você cultiva no coração, com essas coisas que você lê, com os filmes que você assiste, com os documentários que você ouve por aí, com essas aulas que você tem na sua escola, na sua faculdade, com essas pessoas que parecem ser muito inteligentes, mas na verdade estão cegas. Muito cuidado com tudo isso. Muito cuidado com os pecados contra a fé. Porque se você não se arrepender disso, e não tiver a simplicidade de uma criança que diz, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, com a simplicidade de uma criança que ouve aquilo que ensina as Escrituras e a doutrina da igreja, e que vai tentando aprofundar naquilo com docilidade de coração, o que vai acontecer com você é que a graça vai te abandonar. E na hora que a graça te abandonar, você não vai enxergar mais nada. E você vai achar que está tudo bem, porque você está cego. Muito cuidado com esses pecados contra a fé. Eles são os mais perigosos. Porque nós começamos a negar a verdade conhecida como tal, nós começamos a problematizar aquilo que é simples, nós começamos a fazer 1001 conjecturas, e nós entramos em discussões, aí descobrimos um grupo, não sei o que fala sobre isso e aquilo, e já começamos a questionar Jesus e o Evangelho, e a todas as coisas, e não temos equipamento teológico para entender os nossos próprios questionamentos. E o que acontece com esses pecados contra a fé é que eles vão dando lugar a um coração tão arrogante, tão soberbo, tão duro. A pessoa se acha, ela pensa que ela sabe, mas, como diz o livro do Apocalipse, tu pensas que és rico, mas és pobre, cego e nu. Não tens nada. Porque a graça te abandonou. Porque Deus te abandonou. Por causa da tua dureza de coração. Porque você está querendo o tempo todo colocar Deus contra a parede.
dê razão a Cristo, dê razão ao Evangelho. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. A minha oração é para que o Filho queira. E logo no versículo seguinte ele diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso, o descanso da fé, o descanso da contemplação. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não se debata com o Salvador. É como alguém que está se afogando e que, ao invés de se deixar salvar pelo salva-vidas, luta contra ele, fica o tempo todo resistindo, tentando escapar, fica o tempo todo naquela agitação. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Encontrem descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é como uma boia. As verdades de fé são assim. Elas são um jugo, elas são um fardo, só que elas nos dão leveza. Elas nos elevam para cima das coisas visíveis. Nos fazem contemplar os céus. Porque os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vivemos em tempos ideológicos de muita gente doida, muita gente confusa, muita gente com pregações que não condizem com a simplicidade do Evangelho. Vamos parar de brincar com a fé e pedir a Deus que nos conceda verdadeiramente a simplicidade do coração que trata tudo isso com extremo respeito. Um coração que se arrepende de ficar tentando enquadrar Deus, mas que se lhe entrega com toda a simplicidade, com toda a humildade, com toda a mansidão.